Existe um cansaço silencioso que muita gente carrega sem perceber. Um peso que não aparece nos exames, não se resolve com descanso e não melhora apenas com o passar do tempo. É o peso de viver acreditando que você é a sua história. O que aconteceu com você, o que deu errado, o que deu certo, o que disseram sobre você, o que você diz sobre si mesmo. A maioria das pessoas acorda todos os dias achando que está desperta apenas porque abriu os olhos, mas segue vivendo presa a uma narrativa antiga que roda na cabeça como um filme repetido. Minha vida foi difícil, eu sempre fui assim. Depois de tudo o que passei, não dá para mudar. E sem perceber, essa história vira identidade. A pessoa não apenas tem uma história, ela se torna a história. E aqui começa o grande engano que sustenta muito sofrimento. Você passa a acreditar que aquele fluxo de pensamentos, memórias, emoções acumuladas e julgamentos é quem você é. Como se o passado tivesse poder de definir o presente. Como se a mente fosse a dona da sua vida. E enquanto isso acontece, algo essencial em você fica esquecido, silencioso, observando tudo. Muita gente confunde estar acordado com estar consciente, mas viver no automático, reagindo sempre do mesmo jeito, defendendo a própria história, revivendo dores antigas e antecipando problemas que ainda nem existem, não é estar desperto, é estar preso. Preso a um personagem que foi criado para sobreviver, não para viver de verdade. O problema nunca foi ter uma história. Todos nós temos. O problema começa quando você se confunde com ela, quando cada pensamento é levado a sério, quando cada lembrança vira prova de quem você é, quando a mente passa a comandar e você obedece sem questionar. O despertar que falamos aqui não tem a ver com aprender algo novo, não é acumular mais informações, não é decorar frases bonitas, nem entender conceitos difíceis. É algo muito mais simples, e por isso mesmo tão transformador. É perceber com clareza que aquilo que passa pela sua mente não é você. Que pensamentos surgem, histórias aparecem, emoções vêm e vão, e mesmo assim, algo em você permanece inteiro, presente, vivo. Quando essa percepção começa a surgir, mesmo que de forma tímida, algo muda por dentro. Você começa a criar espaço entre você e a sua história. E nesse espaço nasce uma liberdade que não depende do passado, nem do futuro. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você pare de se perguntar por que isso aconteceu comigo, e comece a se perguntar quem sou eu além disso. E essa pergunta, feita com sinceridade, abre portas que a mente sozinha nunca conseguiu abrir. Essa palestra é um convite direto e honesto. Um convite para soltar o peso desnecessário, para olhar a própria vida com um novo olhar, para perceber que o despertar não é virar outra pessoa, é lembrar quem você sempre foi, antes da história começar a ser contada. E quando essa lembrança acontece, nada precisa ser forçado. As mudanças deixam de ser uma luta e passam a ser uma consequência natural de quem você começa a reconhecer em si mesmo. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Existe algo libertador quando começamos a enxergar que esse peso diário não veio pronto do mundo. Ele não caiu sobre você por destino. Ele não foi imposto pela vida como uma sentença inevitável. Na maioria das vezes, ele é construído aos poucos dentro da própria mente. As pessoas acordam acreditando que carregam um fardo porque a vida foi dura, porque alguém errou, porque algo não saiu como esperado. E sem perceber, transformam acontecimentos em identidades, transformam experiências em prisão.
como se sentir pesado fosse uma consequência lógica de tudo o que aconteceu. Mas aqui surge um ponto decisivo. O sofrimento não está no fato em si, está na repetição mental do fato, está na interpretação automática, está no hábito de revisitar a dor como se isso fosse necessário para sobreviver. Observe com honestidade. Neste exato momento, agora, existe algum problema real acontecendo ou apenas pensamentos sobre problemas? Existe alguma ameaça concreta ou apenas imagens mentais sendo reproduzidas? A mente condicionada não vive no agora. Ela vive comentando o passado, comparando, julgando, antecipando. E cada vez que você acredita plenamente nesse comentário interno, o peso aumenta. Não porque a vida piorou, mas porque a narrativa ganhou força. É como carregar uma mala invisível cheia de lembranças, explicações e justificativas. Você não percebe o esforço porque já se acostumou, mas o corpo sente. A energia cai, a paciência diminui, a alegria fica rara. E então a pessoa diz: "Minha vida é pesada", quando na verdade o peso está na forma como ela pensa sobre a própria vida. Isso não significa negar o que aconteceu, nem fingir que dores não existiram. Significa apenas reconhecer algo simples e profundo. Nada do que aconteceu está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é um pensamento sobre aquilo. Quando essa percepção começa a surgir, algo importante muda. Você para de lutar contra a realidade presente. Para de discutir mentalmente com o que já passou. Para de gastar energia tentando justificar emoções que já poderiam ter se dissolvido. E aos poucos surge uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Quem eu seria se parasse de alimentar essa história agora? Não é preciso expulsar pensamentos, nem controlar a mente à força. Basta perceber. Pensamento é pensamento. Memória é memória. E você é o espaço onde tudo isso aparece. Quando você vive reagindo à versão mental da vida, tudo parece difícil. Mas quando começa a tocar a vida como ela é agora, algo se suaviza. Mesmo em situações desafiadoras, existe mais clareza, mais presença, menos desgaste. O peso permanente não é sinal de maturidade, não é prova de responsabilidade, nem de profundidade emocional. Muitas vezes é apenas falta de percepção. E a boa notícia é essa: aquilo que foi criado pode ser visto. Aquilo que é visto perde força, e aquilo que perde força já não precisa mais ser carregado. Quando você começa a distinguir entre a realidade e a história sobre a realidade, a vida deixa de ser um fardo e volta a ser um espaço de experiência viva, aqui, agora, sem o peso desnecessário que você nunca precisou carregar. Existe uma diferença simples, mas decisiva, que quase ninguém aprendeu a perceber. É a diferença entre a vida e a situação da vida. A situação da vida é tudo aquilo que você acumulou: história pessoal, feridas antigas, conquistas, fracassos, rótulos, papéis que precisou assumir para sobreviver. Isso tudo pertence ao passado, mesmo quando aparece na forma de pensamento agora. Já a vida real, só acontece neste instante, aqui, enquanto você respira, enquanto escuta, enquanto sente o próprio corpo sentado ou em pé. O problema é que a maioria das pessoas vive quase exclusivamente dentro da situação da vida. Elas acordam pensando no que aconteceu, no que não deu certo, no que precisa ser defendido, no que ainda precisa ser provado, e passam o dia inteiro reagindo a esse pacote mental. Com o tempo, essa situação vira identidade.
A pessoa já não diz apenas eu vivi isso. Ela passa a dizer eu sou isso. E sem perceber, começa a sustentar um personagem. Esse personagem precisa ser constantemente confirmado, precisa estar certo, precisa ser reconhecido, precisa se proteger, precisa se comparar. É assim que o ego se mantém ativo. Não como algo maligno, mas como um mecanismo automático, criado para dar sensação de continuidade, de importância, de segurança. Só que sustentar essa identidade mental custa caro. Custa energia, custa leveza, custa presença, custa paz. Observe quantas vezes por dia você sente a necessidade de se explicar mentalmente, de justificar suas escolhas, de revisar conversas, de imaginar o que os outros pensam, de reforçar quem você acha que é. Tudo isso acontece dentro da situação da vida, não na vida em si. A vida, quando é tocada diretamente, é muito mais simples. Ela não exige defesa, não pede comparação, não cobra desempenho emocional. Mas o ego não sobrevive no agora. Ele precisa do passado para existir e do futuro para se projetar. Por isso, quando você começa a pousar sua atenção no momento presente, algo curioso acontece. O personagem enfraquece, não porque você o combate, mas porque ele não encontra alimento. E então surge um alívio silencioso, como se você pudesse, por alguns instantes, largar o peso de sustentar quem você deveria ser. Você continua sendo pai, mãe, profissional, filho, mas já não está aprisionado nessas formas. Você passa a usá-las, em vez de ser usado por elas. A verdadeira liberdade não está em mudar a situação da vida imediatamente. Está em perceber que a sua essência não depende dela. Quando essa distinção começa a ficar clara, a vida deixa de ser um campo de batalha psicológico e passa a ser um espaço de experiência. Você ainda lida com desafios, mas sem carregar uma identidade ferida junto. Você ainda age, mas sem a compulsão de provar algo. E pouco a pouco, algo profundamente humano acontece. Você descobre que viver não é sustentar uma imagem, é estar presente, inteiro, disponível. E nesse estado, mesmo a situação da vida começa a se reorganizar. Não por esforço, mas porque a clareza muda a forma como você caminha. Existe um engano muito comum que atravessa gerações. A ideia de que a felicidade está logo ali, assim que algo externo se ajeitar, assim que uma conquista acontecer, assim que alguém finalmente corresponda às expectativas. A mente funciona assim. Ela promete libertação futura. Quando isso acontecer, eu descanso. Quando eu chegar lá, eu fico em paz. E por alguns instantes parece verdade. Quando algo desejado acontece, surge um alívio, uma sensação de vitória, uma euforia que dá a impressão de que o vazio foi preenchido. Agora está tudo resolvido. Quantas vezes você já pensou isso? Mas o tempo passa e aquela mesma situação que trouxe alegria começa a perder brilho. Aquilo que parecia a solução definitiva vira preocupação. Aquilo que antes encantava passa a exigir manutenção. Aquilo que trouxe prazer começa a gerar medo de perder. É assim com conquistas, é assim com dinheiro, é assim com reconhecimento. E é assim, de forma muito clara, nos relacionamentos. No início, a outra pessoa parece a resposta. Tudo flui, tudo faz sentido. Existe intensidade, presença, expectativa positiva. Mas com o tempo, a mente entra em cena. Começa a cobrar, comparar, exigir, defender. E aquilo que antes parecia libertação se transforma em tensão. A mesma pessoa que um dia despertou alegria passa a tocar feridas.
não porque ela mudou totalmente, mas porque a mente projetou sobre ela a promessa de felicidade. E quando essa promessa não se sustenta, vem a frustração, a decepção, o conflito. Isso revela algo importante. A felicidade baseada em circunstâncias não é liberdade. É apenas um intervalo, um respiro curto dentro de um ciclo maior. A mente sempre quer mais, se adapta rápido. Aquilo que ontem era suficiente, hoje já não é. E assim ela segue pulando de situação em situação, de pessoa em pessoa, de objetivo em objetivo. Não porque você seja ingrato, mas porque a fonte da felicidade foi colocada no lugar errado. Quando a alegria depende do que acontece fora, você se torna refém do imprevisível. E o mundo externo nunca foi estável. Isso não significa abandonar desejos, nem rejeitar experiências boas. Significa apenas enxergar com honestidade. Nenhuma circunstância pode sustentar paz duradoura. A verdadeira liberdade não vem do que acontece, vem da relação que você tem com o que acontece. Quando a felicidade não depende mais da situação, você desfruta mais quando algo bom surge e sofre menos quando algo muda. Você para de colocar sobre pessoas, conquistas ou momentos o peso de te completar. E isso muda tudo. Relacionamentos ficam mais leves, o trabalho deixa de ser um campo de prova constante, a vida ganha mais espaço interno. A alegria que nasce da presença não faz barulho, não vem em forma de explosão, mas também não vai embora facilmente. Ela não depende de aplausos, nem de garantias, nem de promessas futuras. Ela nasce quando você percebe que a paz não está no que vem depois, está aqui, agora. Quando você para de negociar a própria felicidade com as circunstâncias e, nesse ponto, algo silencioso se revela. Você continua vivendo, desejando, criando, se envolvendo, mas sem se perder. E isso não é indiferença, é maturidade interior. É descobrir que a vida não precisa estar perfeita para ser plena e que a liberdade verdadeira não depende do mundo se comportar do jeito que a mente exige. Ela nasce quando você deixa de buscar fora aquilo que só pode ser reconhecido dentro. Existe uma busca silenciosa que acontece todos os dias. Ela não é anunciada, não aparece nos discursos, mas move grande parte das escolhas. É a busca por preencher algo por meio do prazer. Comer para aliviar, comprar para compensar, se distrair para não sentir, se ocupar para não ouvir o que está por dentro. E por alguns instantes funciona. O corpo reage, o prazer aparece, há um alívio momentâneo, uma sensação rápida de agora está melhor, mas logo passa. E quando passa, algo estranho acontece. Surge um vazio sutil, às vezes acompanhado de culpa, outras vezes de irritação, outras de um cansaço que não se explica. Então a mente faz o que sempre fez, projeta o próximo alívio. Mais uma distração, mais um estímulo, mais uma promessa de satisfação. O problema nunca foi o prazer em si. O problema é a expectativa escondida, a ideia inconsciente de que aquilo vai resolver algo mais profundo. Nenhum sabor, nenhuma compra, nenhuma distração foi feita para sustentar realização duradoura. Quando se espera isso, o prazer vira armadilha, porque ele sempre termina. E quando termina, a mente interpreta como falta. É assim que nasce a insatisfação crônica. Não porque a vida é pobre, mas porque se espera demais do lugar errado. Observe quantas vezes o agora parece insuficiente. Não porque falta algo essencial, mas porque a mente já está no próximo momento. Ela raramente está satisfeita com o simples, com o silêncio, com o estar. Ela quer movimento, estímulo, história, expectativa. E enquanto isso acontece, a vida passa despercebida.
A mente acredita que felicidade é algo que vem depois da próxima refeição, depois da próxima compra, depois do próximo entretenimento, depois do próximo alívio. Mas esse depois nunca chega como promessa cumprida. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque o agora não pode ser substituído. Nenhuma experiência futura pode competir com a presença. Quando você começa a perceber isso, algo muda de forma silenciosa. Você continua desfrutando dos prazeres, mas não deposita neles a missão de te completar. Você come com mais presença, consome com mais consciência, se diverte sem se perder. E, curiosamente, o prazer se torna mais limpo, mais simples, menos compulsivo. A frustração diminui porque a expectativa cai. E quando a expectativa cai, o agora ganha espaço. O ego se alimenta da busca constante. Ele precisa da sensação de falta, precisa da promessa do próximo momento. Mas quando você começa a perceber a riqueza do instante presente, mesmo no simples, mesmo no comum, esse mecanismo perde força. A felicidade deixa de ser um prêmio distante e passa a ser uma qualidade da presença. Não é euforia, não é excitação contínua, é algo mais sutil, mais estável. É a sensação de estar inteiro onde você está, sem precisar escapar, sem precisar preencher. E quando essa percepção se aprofunda, o ciclo da busca enfraquece. O vazio perde o poder de te empurrar. Você continua vivendo, desejando, experimentando, mas agora com uma diferença essencial. Você não está mais correndo atrás da vida. Você está vivendo. Por fim, Tolle aprofunda a questão da identificação com o corpo e com imagens sociais. O corpo, o gênero, a aparência e os papéis sociais tornam-se partes centrais da identidade. Embora essas identificações sejam comuns e, até certo ponto, inevitáveis, elas permanecem sendo construções mentais. Quando o eu se apoia excessivamente nelas, surge comparação, sensação de superioridade ou inferioridade e conflito. Redes sociais intensificam esse processo ao criar a ilusão de que os outros estão sempre felizes, enquanto o indivíduo se sente sozinho em seu sofrimento. O despertar acontece quando se reconhece que nenhuma dessas imagens define quem você é. Ao perceber isso, o peso da história pessoal começa a se dissolver, abrindo espaço para uma presença mais leve, consciente e real. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.